Eu quero agora, para encerrar esse módulo básico, vídeo de número 1, falar um pouco a respeito do pastor ou ministro do Evangelho, do presbítero, também conhecido como presbítero regente, e dos diáconos. A primeira coisa que devemos lembrar, que devemos estar pensando, é que todos esses são chamados a servir. Se de alguma forma o pastor, o presbítero, o diácono, o membro da igreja não está disposto a servir a Deus e servir a igreja de Deus, já fica sem sentido o seu ministério. Fica sem sentido o seu voto de ordenação. Lembre-se, são chamados para serem servos. Todos nós somos chamados para servir a Deus, glorificar a Deus. Especialmente pastor, presbítero e diácono, para servir aqueles que servem a Deus. Sob esse prisma é que eu quero ressaltar as tarefas que a nossa Constituição traz a respeito do pastor, ou ministro do Evangelho, do presbítero e dos diáconos. Eu elaborei um gráfico e coloquei ele disponível também na internet, para que você possa baixar, onde é colocada uma tabela. Essa tabela mostra o que é tarefa do ministro, o que é tarefa do presbítero e o que é tarefa do diácono. Vejamos. Quais são as atribuições, as tarefas que o ministro tem que fazer? Primeiro, letra A, orar com o rebanho por este. Letra B, apacentá-lo na doutrina cristã. Letra C, exercer as suas funções com zelos. D, orientar e supervisionar as atividades da igreja a fim de tornar eficiente a vida espiritual do povo de Deus. Letra E, prestar assistência pastoral. Letra F, instruir os neófitos, dedicar atenção à infância e à mocidade, bem como aos necessitados, aflitos, enfermos e desviados. Letra G, exercer juntamente com os outros presbíteros o poder coletivo de governo. Olhe só que interessante o que consta como tarefa dos presbíteros. Olha que interessante quando se refere às tarefas dos presbíteros. Letra A, levar ao conhecimento do conselho as faltas que não puder corrigir por meio de admoestações particulares. Letra B, auxiliar o pastor nos trabalhos de visita. Letra C, instruir os neófitos, consolar os aflitos, cuidar da infância e da juventude. Letra D, orar com os crentes e por eles. Letra E, informar o pastor dos casos de doenças e aflições. Letra F, distribuir os elementos da Santa Ceia. Letra G, tomar parte na ordenação de ministros e oficiais. Letra H, representar o conselho no presbitério e este no sínodo e no Supremo. Nós vimos que o trabalho dos ministros do Evangelho e dos presbíteros regentes caminham lado a lado, no mesmo rumo, de cuidado com o rebanho. Presbítero não é fiscal de pastor. Pastor não é fiscal de presbítero. É triste quando nós vemos em igrejas perdendo a dimensão bíblica e a dimensão constitucional desses dois ofícios maravilhosos da nossa denominação. Ambos trabalham em prol do rebanho, em favor do rebanho. Mas e os diáconos? Os diáconos têm tarefas maravilhosas. Deixa eu só antecipar uma coisa. Diácono não é porteiro de igreja. Presta bem atenção nisso. Diácono é o homem de Deus, escolhido pela igreja para se dedicar à assistência. O que a nossa Constituição diz a respeito da sua tarefa? Na Constituição é ressaltado 4 aspectos: a arrecadação das ofertas para fins piedosos, o cuidado dos pobres, doentes e inválidos, a manutenção da ordem e reverência nos lugares reservados ao serviço divino, exercer a fiscalização para que haja boa ordem na casa de Deus e suas dependências,
Quando vamos falar dos diáconos, devemos pensar também na junta diaconal. O que é a junta diaconal? A reunião dos diáconos, onde são elaborados trabalhos que visam levar cada um a cumprir o seu papel. Logo, quando vamos olhar para a Constituição, devemos também depois olhar para o regimento interno da junta diaconal. E no regimento interno trata em mais detalhes o que seria a tarefa do diácono. No artigo 2º do regimento diz assim: compete à junta diaconal coletivamente e aos diáconos individualmente. O que eles têm que fazer? 1. Tomar conhecimento da existência de necessitados, principalmente entre os membros da igreja, visitá-los, instruí-los, confortá-los espiritualmente, bem como auxiliá-los nas suas necessidades dentro das possibilidades da igreja, examinando cautelosamente a fim de verificar a real existência das necessidades alegadas, dispor para esses fins dos recursos votados pelo Conselho e das ofertas especiais, determinar no início de cada ano a quantia máxima que o diácono poderá aplicar individualmente por mês no socorro urgente do necessitado. 3. Examinar os casos de pretensões aos lugares gratuitos em hospitais e orfanatos, recomendando ou não a assistência pretendida. 4. Tomar conhecimento da existência de enfermos entre membros e aderentes da igreja, visitá-los, confortá-los em caso de necessidade. 5. Comunicar aos presbíteros e ao pastor a existência e as condições dos enfermos. 6. Manter em dia, com meticuloso cuidado, a lista e os endereços das pessoas que estão recebendo auxílio da junta diaconal. Recolher as ofertas dos membros e amigos da igreja, contá-las e encaminhá-las imediatamente e diretamente à tesouraria. Dar todo o apoio coletivo e assegurar o apoio individual dos diáconos aos planos econômicos ou financeiros adotados pelo Conselho da Igreja, de modo que seja propagado com entusiasmo e realizado com toda eficiência. Verificar se estão em ordem as coisas referentes ao culto, como também os objetos da ceia e do batismo e recolhimento das ofertas. Observar a ordem conveniente nos pátios e arredores do templo, desde a rua até as dependências internas. Evitar, de modo absoluto, que haja reunião em outras salas, ou palestras entre membros da igreja, ou simples assistentes, dentro do templo ou nos pátios, durante as horas de culto. Como nós pudemos observar, a tarefa do diácono na Igreja Presbiteriana do Brasil é uma tarefa muito bonita. Se dedica à assistência, ao conforto, ao amparo dos necessitados, e também é uma tarefa muito nobre, que é verificar se de fato precisam, para que a Igreja de Deus não seja explorada por aquelas pessoas desonestas. O diácono também tem a tarefa de arrecadar as ofertas, de verificar como estão as instalações. Então deve ser abolido do coração das pessoas, através da minha palavra, através da tua, de que os diáconos abrem e fecham a igreja. Não, isso não é verdade. Não, os diáconos são homens de Deus, valorosos e que de fato têm um ministério maravilhoso no seio da igreja. Basta que cada um cumpra aquilo que prometeram. Semelhantemente o presbítero, semelhantemente o ministro do Evangelho. Com isso estamos encerrando esse vídeo de número 1, que visa trazer essa relação entre a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, alguns aspectos da Constituição e os estatutos. No módulo intermediário, depois no avançado, nós vamos entrar em mais detalhes na Constituição, no Estatuto e coisas que são necessárias que você saiba. Por hoje é só.